e a tradição e o dever cívico, dever histórico. Professor Mércio, por favor, professor Mércio Gomes, professor de antropologia, doutorado na Flórida, professor convocado para a mesa. E vou lembrando que a ABI tem um compromisso histórico, compromisso político, ético, cívico, em defesa das minorias, em defesa dos movimentos sociais, em defesa da luta dos trabalhadores. Vou pedir que os indígenas fiquem aqui no centro da mesa, que são os principais agentes desse processo. Eles é que estão pedindo e puxando esse ato. André de Paula também está sendo solicitado aqui na mesa, uma mesa democrática. E a gente quer a presença também do companheiro André de Paula. Bom, parece que o Rogério Siqueira, assessor do deputado, se eu não me engano, Pudim, teria alguns documentos para entregar aqui na mesa. A gente está à disposição para receber essa documentação também. E, voltando a falar, a ABI tem um compromisso histórico com a democratização, com a liberdade de expressão, com a liberdade de imprensa, com a construção de um país soberano que ainda estamos em vias de conquistar. E esse ato é mais um capítulo nessa construção e nessa história, que nós temos o compromisso de continuar desdobrando, caso seja necessário, e tenho certeza que ainda será uma luta muito árdua para conquistar os direitos dos indígenas nesse país. Eu queria pedir ao Robson, e queria pedir a atenção de todos, que nós temos uma tradição aqui na ABI, que é tocar o hino nacional. O hino nacional, nesse sentido aqui, tem apenas o sentido de defender as minorias. Eu lembro que na ditadura se tocava o hino nacional em defesa da ditadura. Aqui não, na ABI, a gente toca o hino nacional em defesa das liberdades, em defesa da democracia, em defesa do país soberano. Eu vou pedir que todos se levantem para que a gente escute apenas o hino nacional e comece o trabalho. Por favor, obrigado. Como aqui é um fórum aberto e democrático, diferentemente do que nós acompanhamos no dia a dia da imprensa brasileira, no jornalismo de mercado, tão comprometido com seus interesses, com as suas planilhas, e muito pouco com a sociedade, eu já passo de mão aqui para os indígenas. Recorral, Pabucu, Bar do Colo Maranhão. Boa noite a todos, eu sou o Tal, sou Povo Ferrara, conhecido como Povo Guarajá, nasci da reserva do Lagoa Comprida, próximo da cidade de Bar do Colo, no estado do Maranhão. E membro da Aldeia Maracanã, todos presenciaram ali, no último 22 de março. Nós somos um Estado turbulento em relação aos indígenas e o que se está discutindo durante logo após a retirada do Maracanã dos indígenas é a questão fundiária, a questão indígena a nível nacional, que foi, é e sempre será questão fundiária. A temática fundiária é a questão indígena, porque só assim para ver a perpetuação da espécie indígena, das etnias, dos povos, sem terra, que está acontecendo aí com a proposta de lei constitucional, que a gente vem discutindo em todas as universidades. Essa semana passada eu participei, de semana passada para cá, na UFRJ, na Unirio, na UF, algumas escolas de ensino visual, ensino médio, médio, todas as escolas estão discutindo essa temática. Territorialidade e terras indígenas. A Aldeia Maracanã representava ali 305 povos, 305 nações indígenas em todo o território nacional. Já era referência, porque ali estava o governo indígena em todo o território nacional e é um patrimônio da União. Portanto, o governo do Estado usou, atropelou todas as processos nas varas federais que estavam ocorrendo para defender aquele patrimônio. E aí deu a integração de posse ao Estado, até então o Estado não tinha a posse do patrimônio. Quem tinha posse eram os indígenas, nós, da Maracanã, de diversas etnias,
povos, e a Lunago ainda, ou seja, o Ministério da Agricultura. E aí começou esse desmonte da Lunago, começou esse desmonte da Lunago, e aí aconteceu no dia 12 aquilo, e até então o Estado não tinha esse documento de emissão de posse. E aí naquele dia, todos da Paraíba, 12 de janeiro, e aí conseguimos, com os movimentos sociais, a sociedade organizada, os indígenas, defender aquele patrimônio apreciado, e o Estado, com as suas tropas, teve que se retirar. E aí nós dizendo que logo em seguida, quando foi conseguido esse papel, que era a emissão de posse, retornar nele. E isso aconteceu, e essa negociação do Estado com alguns integrantes da Ordem Maracanã, que era simpático e aceitável, de certa forma, a negociação que o Estado propôs, até que no dia 22, o movimento indígena, bem desgastado também, cansado, e alguns parentes nossos, integrantes até que aceitaram, de certa forma, a proposta do Estado, a proposta decente do Estado, aconteceu no dia 22, e o grupo que está presente foi o grupo que não aceitou a proposta do Estado e que até o último momento podia defender aquele patrimônio, se possível, com a morte. Então, naquele dia 22, o Estado, muito anteriormente, pediu várias vezes, até o próprio Ministério, a Defensoria da União, através dos seus representantes, mentiram várias vezes em documentação de que não iria acontecer uma invasão das tropas ali, portanto, no sentido de enfraquecer o movimento, e o que aconteceu foi presenciado naquele dia 22, a retirada da força do grupo que resistiu. E ao vermos que o único local que nós estávamos garantindo a Maracanã, questão indígena, para defender o território, nós, no sábado, no dia 23, fomos para o Museu do Índio, em Botafogo, por achar que também o Museu do Índio é um espaço federal e um local também para que chamasse a atenção do governo federal e trazer a FUNAI, que nunca tinha atuado no Estado e no Ministério Público Federal também, para que viessem defender e defender aquele patrimônio. Portanto, dentro da FUNAI também nós sentimos a pressão do Estado, como denunciado, para além da Polícia do Estado, para a Polícia Federal também. Então, os indígenas da residência da Aldeia Maracanã estavam todos ali no Museu do Rio de Botafogo, no sentido de negociar o retorno para a Aldeia Maracanã. E era o único espaço que nós tínhamos da representação das 305 populações indígenas, segundo o último censo do IBGE, de referência. Então, mais uma vez também, nós entramos em negociação, por volta de 2 horas da manhã, todo domingo, dia 24, apareceu, conseguiu um desembargador, lá um juiz, uma desembargadora, com um documento de reintegração de posse por conta do governo federal. Então, começou a negociação a partir de madrugada, já a polícia já estava 1 hora da manhã, nós conversamos com o delegado da Polícia Federal, a polícia já tinha fechado a rua das Palmeiras de Botafogo e os acessos que davam para a Lagoa e para a praia de Botafogo, foi na Botafogo fechado. Todo um aparato policial também, de tropa de choque, bombeiros, igualzinho ao levantamento. Nós estávamos mais fracos porque nesse momento, até o nosso advogado tinha saído para comprar alimentação e não deixaram ele entrar. O Arão e os apoiadores indígenas, que naquele momento tinham saído, aí problema de retornar, não conseguiram, negociar. A vinda retornou do Arão para nos defender, e aí negociaram Arão no Ministério Público com os desembargadores. Fala mais alto, aqui atrás não dá para ouvir. O juiz e uma defensora, uma desembargadora, que estava junto com ele. Então, eu exigi a presença do juiz ali e do delegado da Polícia Federal, porque era a única que nos defender, já que a tropa de choque estava ali. Naquele momento também, toda aquela tropa de choque estava em Maracanã, foi para Botafogo também. E aí nós percebemos que a necessidade ali de
temos junto com a gente a Polícia Federal, que era a única que queria nos proteger de toda aquela turbulência, para que não acontecesse o mesmo que aconteceu no Maracanã. Então, a partir dali, o juiz nos prometeu de ir numa audiência pública na Justiça Federal, na Praça Mauá, rever a posição que foi da retirada do Maracanã e ver a possibilidade. Nós colocamos naquele momento ali a única possibilidade de negociação seria o retorno para o Maracanã ou retornar ou ficar ali no Museu do Rio. Então ele disse que não haveria condições de ficar no Museu do Rio e que teríamos que seguir todo para a próxima hora da Justiça Federal para negociarmos ali. Naquele momento ali não tinha negociação e não poderíamos ficar porque nós estávamos tidos como invasores. Naquele momento, nós percebemos também tinha mulheres e crianças, e aí a preocupação da Polícia Federal e da Polícia do Estado não era com o ser humano indígena, e sim com a preservação do patrimônio material que tinha ali, e estavam com muito medo, por isso chegaram com vários carros do Corpo Bombeiro para se houvesse algum incêndio. Eles pensaram que a gente ia incendiar todo aquele patrimônio do Museu de Botafogo. E aí não tinha mais como, já que o juiz também tinha prometido que iria rever a posição. Aí nós, mais uma vez, acreditamos na justiça, acreditamos que numa audiência pública, naquele mesmo domingo, ele prometeu de fazer a marca de Brasília, apresentar a FUNAI, e não conseguiu, trouxe um representante indígena da FUNAI e mais um ouvidor da FUNAI, lá na Praça Mauá, na Justiça Federal. Então, houve negociação de acordo, e aí nós nos dirigimos para o Maracanã. Naquele dia estava chovendo muito e o Estado, numa ação muito rápida, em menos de 24 horas, entregou a Lunado, que era o espaço que nós tínhamos proposto para ficar, porque ali havia condições. Tinha refeitório, tinha dormitório, porque ali tinha pesquisadores ali, e aí a proposta era retornar para Botafogo ou para a Lunado, que é um espaço que já a gente percebia que logo em seguida eles retiraram, já na sexta-feira já começaram a quebrar todas as casas, demolir, destruir todas as casas na moral, na Maracanã. Chegando ali, o juiz, um grupo de indígenas, os advogados e alguns representantes, nos dirigimos para o Lunado e ali percebemos que o Estado já tinha colocado a empreiteira, uma das empreiteiras do complexo, que faz a obra do complexo do Maracanã, e descaracterizaram, tiraram os banheiros, tiraram o refeitório, tiraram tudo, colocaram computadores, colocaram dezenas de pessoas trabalhando lá. Então o juiz, naquele momento, talvez, depois eu me percebi que também já sabia, e todos eles já sabiam da ação do Estado, que imediatamente, em menos de 24 horas, derrubou todas as casas e colocou a empresa de construtora lá dentro, entregando assim aquele espaço da Lunado para uma iniciativa privada. E aí o juiz pediu que nós retornávamos à Praça Mauá, e aí a partir dali já não teve mais negociação, porque eles ofereceram a mesma coisa que ofereceram para os indígenas que foram para aceitar, que foram para o Haiti, ofereceram hotel, ofereceram coisas. Aí nós dissemos, não tem negociação, que não seja o retorno ao Maracanã. Então ficou suspenso, e aí os indígenas da resistência, nós nos espalhamos, que hoje a gente tem uma restrição em dizer que aonde nós estamos, tem várias pessoas apoiadoras perguntando onde nós estamos, e aí a gente vai, de certa forma, para alguns, avisamos algumas onde a gente estava, para receber algum tipo de apoio, e eu vou deixar agora para quem seja o Daniel Político falar um pouco, os outros parentes, também chegou agora o Baré, que estava no outro encontro, e passar para a parte do direito depois, que é o Arão, André de Paulo,